Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, primeiro domingo do Advento, ano B, ano de São Marcos, a liturgia nos fala do tema da vigilância. O Advento não é apenas o tempo de preparação para a festa da primeira vinda de Cristo no seu Natal, mas também um tempo de preparação para a segunda vinda de Cristo, seja no fim do mundo, seja no fim de nosso mundo, ou seja, na hora da nossa morte. Hoje, o capítulo 63 e o capítulo 64 do livro de Isaías apresentam uma súplica bem comovente, porque chama a Deus com o nome de Pai e de Redentor. Senhor, Tu és nosso Pai, Tu és nosso Redentor. O Redentor era aquele que libertava o escravo, é aquele que defendia os direitos da família. Pai e Redentor são títulos que lembram familiaridade. Eterno é o Teu nome. Como nos deixastes andar longe de Teus caminhos? Endureceste nossos corações para não termos o Teu temor? Claro que a culpa é nossa. Mas aqui o autor sagrado pergunta a Deus: por que, Senhor, Tu nos deixaste pecar tanto? Por que Tu nos abandonaste a nossas próprias paixões e aos nossos pecados? Por amor de Seus servos, das tribos da Tua herança, volta atrás. Ah, se rompesseis os céus e descesseis! Isso é um suspiro, uma expectativa. O Senhor mora acima dos céus e nós aqui estamos aqui embaixo, mas seria tão bom se Ele rasgasse os céus para descer. Se isso acontecesse, as montanhas se desmanchariam diante da Sua presença. Todos nós nos tornamos imundície. As nossas boas obras se tornaram como um pano sujo. Nós murchamos como folhas. Nossas maldades nos empurram como o vento. Não há quem invoque Teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Tu escondeste de nós a Tua face. Tu nos entregaste à mercê da nossa própria maldade. Assim mesmo, Senhor, Tu és o nosso Pai e nós somos barro. Tu é o nosso oleiro. O oleiro é aquele que plasma, que trabalha com o barro. E nós, obra de Tuas mãos. Por isso, o profeta pede a Deus que tenha misericórdia do seu povo e que converta aquele coração. O profeta sabe que nem sequer por si mesmo o povo tem condições de se voltar para Deus. Sabe que a conversão é uma obra que começa com a graça de Deus. Sem esta graça, nós permaneceríamos endurecidos no pecado. Mas o profeta pede: dá-nos esta graça, para que nós tenhamos capacidade de nos converter e de perseverarmos convertidos na Tua presença. Esta é a dor do pecador que não consegue sair do pecado. A Igreja ensina que quem cometeu um pecado mortal não se arrepende, nem deseja arrepender-se, a não ser com a graça de Deus. Dizia um professor meu, que também era sacerdote: se algum dia você cometeu um pecado mortal e foi perdoado, escreva no seu diário: Deus me tirou do inferno. Porque a alma em pecado mortal, que rompeu com Deus, que destruiu a sua maior riqueza, que é a graça, não tem capacidade por si só de voltar atrás. O homem pode cair no buraco, mas ele não tem capacidade de sair do buraco em que ele caiu. O homem pode fazer um nó cego, mas não tem capacidade de desatar aquele nó. O homem pode pecar,
Mas a conversão é uma obra que depende de Deus. É verdade que depois que Deus dá a graça, nós temos que responder. Mas se Ele não desse a graça, nem sequer nós conseguiríamos querer a conversão. Por que que no inferno não há conversão? Porque os que estão lá, por vontade própria, porque morreram em pecado mortal, não recebem de Deus nenhuma graça. Portanto, eles não se arrependem e não desejam converter-se. Nós que estamos aqui na terra, temos ainda a possibilidade de voltar atrás após o pecado. Porque embora o pecado mortal nos torne cadáveres ambulantes, embora ele faça com que nós estejamos de tal modo repugnantes aos olhos de Deus, que se morrêssemos nesse estado, ficaríamos longe dele para sempre, Deus não nos deixa de dar empurrõezinhos sobrenaturais, que são as graças atuais, para nos mover à conversão. Por isso, se nós já temos algum início de arrependimento, saibamos que não teríamos nem sequer esse início, se Deus não nos desse a sua graça. Tudo isso é obra dele. É obra dele que nós queiramos nos converter, que nós consigamos nos converter e que nós perseveremos na conversão. Por isso, peçamos: se rasgasseis do céu e descesseis. O Salmo 79 tem uma súplica semelhante. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. A segunda leitura, tirada do início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, deseja aos coríntios a graça e a paz, como de costume, e agradece a Deus por tudo aquilo que Deus concedeu àquela comunidade. Aquela comunidade foi enriquecida em tudo, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Não tem falta de nenhum dom. Deus foi magnânimo com aquela comunidade, assim como com todos nós. Este dom Ele nos deu em Cristo, e é um dom superabundante. Não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. Estamos na expectativa. O Senhor virá. Veio uma primeira vez e virá uma segunda. Estamos esperando. É Ele que também vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, Ele não se esquece das suas promessas. Vós fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Nós podemos ser infiéis a Ele, mas Ele é sempre fiel ao que prometeu. O Evangelho traz, no estilo de São Marcos, que é sempre muito breve, sucinto, uma parábola de Jesus sobre a vigilância. Cuidado, ficai atentos. Vigilante é aquele que não dorme, é aquele que se abstém do sono, para ficar prestando atenção ao redor, seja prestando atenção a um ladrão que pode vir, ou então há uma visita que vai chegar. Não sabeis quando chegará o momento. A ressurreição e a subida de Jesus aos céus é comparada aqui a uma viagem. Jesus foi temporariamente e vai voltar. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade dos empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. Ele disse: você vai tomar conta dos internos da chácara Jesus Cura. Você vai tomar conta dos jovens da comunidade Famílias Novas. Você vai tomar conta da sua família, dos seus filhos, da sua esposa. Cada um tem a sua tarefa. E ninguém aqui está ocioso. Mandou o porteiro ficar vigiando.
Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. O dono da casa pode vir a qualquer momento, para que não suceda que, vindo de repente, vos encontre dormindo. O que quer dizer dormindo? Em pecado grave, sem a graça de Deus, sem a lâmpada acesa, sem o coração ardendo de caridade, sem as mãos cheias de boas obras, sem estar incendiado, inflamado de amor a Deus e ao próximo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. A vigilância significa sobriedade. Devemos estar vigilantes. Vigilantes para não nos deixarmos levar pela gula, pela embriaguez e pelas preocupações da vida. Vigilantes para fugirmos das ocasiões próximas de pecar. Vigilantes em contínua oração. Vigilantes participando das fontes da salvação, que são a Santa Missa e os sacramentos. Esta vigilância o Senhor quer de nós. Se quando Ele vier nos encontrar acordados, Ele vai nos chamar para o reino de seu Pai. Vai nos mandar tomar posse deste reino. Ele vai convidar-nos a entrar na alegria do seu Senhor. Mas o que significam estas etapas do dia? De tarde, meia-noite, ao canto do galo ou de manhã? Alguns são chamados bem no início. Uma criancinha acabou de nascer, foi batizada, morreu. Outros são chamados um pouco depois. Morrem na pré-adolescência. Outros morrem já numa idade madura, mas não na velhice. Outros morrem em uma idade já avançada, com cabelos brancos, mas nós não sabemos. Então devemos estar sempre preparados. Os cristãos da primeira geração pensavam que o Senhor Jesus viria com grande glória sobre as nuvens do céu, ainda na época deles. E quando alguns começaram a morrer, perguntaram a São Paulo: e agora? Para onde vão esses que morreram antes que Jesus viesse? Então São Paulo explicou para eles: não se preocupem, Jesus virá para julgar os vivos, mas também os mortos. Os que morreram vão ressuscitar, e os que estiverem vivos vão ser levados com Cristo nas nuvens. Mas nós não sabemos quem vai estar vivo. O que importa é que quando o Senhor vier, estejamos nós vivos ou mortos, estejamos preparados. Quem estiver preparado poderá dizer: vem, Senhor Jesus. Mas quem não está preparado e quem está mais apegado a si mesmo do que a Ele, quem ainda está com a afeição desordenada às criaturas, quem ainda tem afeto a algum pecado, mesmo venial, esse pode ter medo da vinda do Senhor. O único medo sadio é o medo de nós não amarmos a Deus perfeitamente. O medo de Ele vir e, embora nós estejamos em estado de graça, nós não tenhamos dado a Ele todo o amor que poderíamos ter dado. Vamos pedir a Maria Santíssima, que amou a Jesus com todo o amor do seu coração, que por sua materna intercessão, quando o Senhor vier, nos encontre como ela, que é chamada pela ladainha a Virgem Prudentíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.